A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos, sejam bem-vindos. Eu converso a partir de agora com um dos grandes nomes da crônica esportiva brasileira, jornalista, repórter, foi repórter de campo, comentarista esportivo, atualmente bombando nas redes sociais e também no Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul. Fabiano Baldasso, prazer te encontrar, meu amigo. Meu querido amigo, que bom estar podendo conversar contigo de novo, assim presencialmente, porque eu acompanho nas redes sociais com bastante frequência, gosto muito do teu trabalho, sabe da admiração que eu tenho por ti, tu é um exemplo para mim em várias situações. Obrigado. Como comunicador, uma referência importante que eu tenho e certamente uma referência para muita gente também. Diego, estou à tua disposição, vamos bater um papo legal aí, vamos conversar sobre várias coisas. Vamos lá, bacana. Eu lembro há alguns anos, lá na Bandeirantes, eu me lembro que uma vez tu me convidaste para ir num programa da Ipanema que tu participavas, e eu fui lá e dei algumas opiniões liberais, algumas opiniões conservadoras, apanhei de tudo que é lado da esquerda naquele programa, te lembras? Lembro. Da Rádio Ipanema. E é curioso que naquela época poucos, né, tinham coragem, né, Fabiana, de defender bandeiras liberais, bandeiras conservadoras e tal. Mas aí agora tem um monte de cara que estava embaixo da cama, saiu e é o top liberal e o top conservador e também critica quem falava antes. Mas aquele programa foi muito bacana na Rádio Ipanema, né? Era o Ala Minuta, né? Ah, exatamente. Que sempre tinha um convidado, tinha música e debates, né, no FM. Aquilo era muito bacana. E era um programa com pessoas bastante identificadas com a esquerda. Aliás, a própria Ipanema, historicamente, era mais identificada com a esquerda. Então, esse contraponto, eu lembro que foi bastante contundente. O amigo foi lá, porque tu sempre foi uma referência de um perfil de posicionamento. Então, a tua presença lá causou furor naquele momento. Tipo assim, como é que esse cara tá aqui? Exatamente. Começa por aí, né? Por aí. Questionando os totens, aquilo que, né? A hegemonia de pensamento, né? Isso. Mas tudo bem, mas faz parte, tudo passa. E eu acho que a gente, cada qual na sua área, o seu momento, acho que abriu trincheiras. Mas eu lembro também, quero falar mais da tua carreira, da tua história, trazer isso que eu acho que vai ser bacana aí para os nossos internautas. Mas eu lembro que há alguns anos, lá na Band, a gente conversou sobre redes sociais e tu disseste: eu vou montar meu canal e eu vou passar dos 100 mil assinantes no Brasil, principalmente colorados, e eu estou focando nisso. Na época tinha poucos, Baldasso, eu me lembro que na época tinha poucos. E tu me dissesse assim: eu estou estudando isso, estou estudando como fazer, sei que tem um público sedento pelo perfil que eu vou apresentar e eu vou fazer um baita canal. Eu estava vendo agora, tu passaste dos 170 mil assinantes, tá, no YouTube, tem quase 200 mil no Twitter, a coisa foi, né? Conta para mim aí, conta para nós. Meu, tu sabe que o que acontece? Eu tenho uma vida, uma carreira estabelecida nos veículos de comunicação tradicionais. Eu tenho uma vida que começou lá atrás, na década de 90, na Rádio Gaúcha, onde um amigo também, na época, estava presente. Aí, em 2000, eu saio em 2009, 13, 14 anos depois, vou para Bandeirantes, construo um longo período na Bandeirantes também. Foram 20 anos com dedicação aos veículos tradicionais de comunicação. Em meio a esse processo, lá por 2009, 2010, o Facebook se popularizou no Brasil e o Twitter surgiu no Brasil.
E eu imergi nesse processo. Imergi como alguém que estava tentando conhecer e saber o que aquilo poderia me oferecer. Eu consegui identificar naquele primeiro momento, lá nos primórdios, que era uma ferramenta, uma possibilidade. Eu sempre tive um pânico, Diego. Eu nunca quis virar um tiozão falando de futebol para tiozão. Eu tinha um medo de virar um comunicador para um público específico, que envelheceria junto comigo. Eu sempre quis atingir a todos os públicos. E eu vi naquelas ferramentas a possibilidade de atingir a todos os públicos. E eu comecei a trabalhar incessantemente, incansavelmente, trabalhar nessas redes sociais, imaginando que ali eu poderia chegar a esse meu objetivo de construir um grande público e mais diversificado do que os veículos de comunicação tradicionais me ofereciam. Eu fui muito criticado na época, eu lembro que tinha colega que me chamava, o Baldasso, esse virou um jornalista de Twitter agora, mas eu apostei muito naquilo, apostei. E eu consegui, Diego, em determinado momento, eu tinha um grande público em todas as redes sociais, bastante variado, público dos 15 aos 80 anos de idade, e era um objetivo. O que aconteceu no meio desse processo, Diego, foi o seguinte, tu que sempre foi um cara muito atilado para as questões comerciais também, chegou um ponto que eu comecei a ver o seguinte, caramba, eu coloco um vídeo aqui no Facebook e eu tenho 10 vezes mais audiência do que no programa da rádio que eu trabalho. Por que tem um anunciante que bota dinheiro lá e não põe dinheiro em mim? Aí eu fui para o mercado. Eu fui para o mercado, fui bater em portas. Só que aquela época, sei lá, eu estou falando de 2014, 2015, era uma época que as pessoas ainda tinham na internet uma imagem de que redes sociais era coisa de adolescente vendo Sessão da Tarde jogando videogame, que não era um público a ser atingido por um produto não, e ou tu por vê, um serviço. E tu vê que faz 5, 6 anos, foi ontem, mas com a velocidade das coisas parece que faz muito mais tempo. Só que, Diego, eu pensei assim, caramba, um dia a ficha dessas pessoas vai cair. E caiu, cara. Em 2017, eu tive um primeiro anunciante, esse chamou a atenção de um outro que veio, e chegou um ponto, cara, naquele 2017, ainda que eu tinha mais de 30 anunciantes. E o marketing digital que eu formulei naquele momento, a forma de anunciar em redes sociais, que era uma coisa meio desconhecida ainda, acabou virando um modelo que hoje é seguido por muita gente. E eu comecei a ter uma independência. Não havia mais necessidade na minha vida de eu depender de veículos tradicionais de comunicação. Então eu transformei as minhas redes sociais num negócio, numa empresa. O meu veículo de comunicação era um conglomerado que envolvia o meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram e agora o meu YouTube também. E graças a Deus, e eu posso dizer isso, um universo bastante rentável, de bastante repercussão e que dá a possibilidade de tu ter uma vida mais tranquila, sem ter a obrigação de horários que a gente tem nos veículos tradicionais. E o YouTube, e é importante eu te dizer isso, Diego, o YouTube, eu tinha um preconceito com o YouTube. Lá em 2015, quando nós conversamos, que eu fiz uma primeira imersão no YouTube e depois eu saí, eu comecei a pensar assim, cara, talvez o YouTube não seja uma característica do povo gaúcho. Eu não sei se o povo gaúcho vai ser um público muito consumidor de YouTube, de comunicadores gaúchos. Só que no ano passado, essa pulguinha na minha cabeça começou a me pegar. Eu falei, cara, eu vou agora e vou com tudo. E eu consegui levar todo o meu público para lá. Hoje eu tenho um universo no YouTube bastante significativo e o grosso da minha ação hoje em redes sociais está no YouTube. Cara, eu botei um vídeo ontem à noite comentando o Grenal, que o Inter perdeu, já foi assistido por 130 mil pessoas. Não, eu estou vendo aqui, é um fenômeno, efetivamente é um fenômeno. E o YouTube é uma rede social que valoriza o produtor de conteúdo. Eu tenho um pouco de bronca com o Facebook, com o Instagram, porque eu acho que em determinado momento eles abandonaram quem produz conteúdo para eles, coisa que o YouTube não faz. Então hoje, o que eu coloco para ti, para encerrar? Que graças a Deus, e eu trabalhei bastante para isso, desde 2009, 2010, para construir um universo que me sustentasse como comunicador, como abrangência de público e como dinheiro, anunciantes, vida financeira, que pudesse me dar liberdade de eu me comunicar com o meu público com a liberdade das redes sociais. Bom, hoje então, embora tu estejas também no Donos da Bola, eu gosto, nós temos um querido amigo em comum, o César Cidade Dias, porque o César é muito gremista, tu muito colorado, vocês se pegam no pau ali no programa,
Mas são muito amigos, eu sei disso, e isso que é o bacana da história, mas hoje tu não dependes, então, da mídia tradicional. Quer dizer, tu estás na mídia porque tu queres, porque tu gostas, também agrega, não vamos negar que agrega, sem dúvida, né? Mas tu não, financeiramente, tu não dependes. Não dependo. Meu objetivo era esse. Eu recebi um convite do meu querido amigo Leonardo Meneghetti, quando retornou a Bandeirantes no começo desse ano, para que eu integrasse novamente os quadros dos Donos da Bola. E eu atendi esse convite. E eu acho muito bom, acho que é importante para mim, é importante, tem bastante visibilidade, mas não é uma dependência. Eu não dependo dos veículos e imagino que essa tenha sido a grande vitória na minha vida profissional, de não depender dos veículos de comunicação para sobrevivência financeira e sobrevivência como comunicador. Eu acho que esse passo eu consegui dar. Hoje, a minha vida nas redes sociais, eu acho importante dizer isso também, e é uma vida mais rentável, bem mais rentável, do que quando eu estava nos veículos de comunicação e dependia deles. É um universo que me dá uma vida bem mais tranquila financeiramente e também na minha ação do dia a dia. Eu faço os meus horários. Eu costumo gravar um vídeo às 7 horas da noite, atualizando as informações do Twitter. Mas se eu não quiser gravar às 7, eu quiser gravar às 8, eu gravo às 8. Eu sou dono do meu trabalho. Trabalho bastante, tem muito trabalho. Bom, mas eu consigo dominar o momento que eu quero e não quero fazer. Trabalhar muito, tu sempre trabalhaste, quer dizer, o jornalista, eu digo isso sempre para os meus estagiários, para os jovens, eu digo, olha aqui, ó, jornalismo é para os fortes, cara. Se tu quer ter horário de banco, vai trabalhar em banco. Não, tem as suas peculiaridades e tal, mas no jornalismo não tem horário, esta é a realidade fática, não é assim, Baldasso? É assim, jornalismo... Tu tem que estar pronto para qualquer ação em qualquer momento. E gostar, né? E gostar disso. Cara, as pessoas que convivem comigo e não são desse meio não acreditam que eu possa gostar do que eu faço. Porque é um universo que tu tá sempre na espreita de que possa acontecer alguma coisa nova, que se constitua numa informação e que tu vai ter que informar e tu vai ter que repercutir, porque eu também sou um homem de opinião. Eu sou um cara que passa o dia inteiro ligado nas redes sociais, dia inteiro fazendo contatos, e se a 1 da manhã surgir uma informação, como já aconteceu várias vezes, eu vou ligar o meu smartphone, eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou postar em todas as redes sociais. E sei que isso faz parte do meu dia a dia, não me incomoda. Eu gosto disso, gosto muito disso, e eu estou tão acostumado com isso que eu não sei mais como é fazer diferente disso. Bacana, bacana. Eu lembro lá na metade dos anos 90, ali, segunda metade dos anos 90, começava a surgir na Rádio Gaúcha, eu já não estava mais lá, porque eu já tinha ido para a TV, eu estava na TV Com e na RBS TV, começava a surgir aquele repórter destacado que se diferenciava, lá na Rádio Gaúcha, chamado Fabiano Baldasso, lembro bem disso. A gente é do meio e todo mundo observa, e a tua ascensão no esporte foi muito rápida. Tá? Muito rápida. Quanto tempo tu ficaste na Gaúcha? Porque eu sei também que tu saíste muito cedo. O pessoal achava, né, Baldasso, que daqui a pouco... Tem muita gente que vive pelo crachá, quer ter o crachá, Globo, RBS a vida inteira. É um fenômeno que existe na nossa classe. Eu também não sou assim. Quando eu decidi sair em 97 para ir para os Estados Unidos, eu lembro que um diretor meu disse, tu tá louco, cara. Tu tem 7 anos de empresa, tu tá louco, largar tudo para ir para os Estados Unidos. O que tu vai fazer lá? Eu digo, eu vou fazer o que eu quero, um ano sabático, vou estudar, tal, se vocês me quiserem de volta. No fim, eu fui e acabei depois voltando, né? E depois, 3 anos depois, saí. E um diretor meu disse, a tua carreira tá acabada, fora daqui. O cara me disse isso, Baldasso. Tu deve ter ouvido coisa similar, eu quero que tu contes para nós. Como é que foi a saída quando tu estava ali no auge da reportagem da Gaúcha, apresentando programas também? Conta para nós. Nós somos muito parecidos, Diego. Nós não tivemos medo, nós nos aventuramos na nossa carreira. E eu tenho muito orgulho disso. Talvez seja uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha carreira, de sempre ter feito o que eu quis fazer e sempre ter deixado de fazer o que eu não queria mais fazer. Eu, sim, tive uma ascensão muito rápida na Rádio Gaúcha, no departamento de esportes. Eu entrei como estagiário, eu virei produtor, eu virei repórter, eu virei apresentador de programa. Eu saí da Rádio Gaúcha, eu era apresentador do Pré-Jornada, que era um dos principais programas da rádio. E eu era, Diego, o terceiro repórter na hierarquia da Rádio Gaúcha, que fazia de mim
um repórter numa condição privilegiada, na maior rádio do Brasil, viajando o mundo inteiro com Inter, Grêmio, Seleção Brasileira. Só que em determinado momento, em 2009, eu passava 15 dias por mês viajando. 15 dias por mês, todos os meses. O universo pretendido por todos, inclusive por mim. Eu tinha alcançado um objetivo importante, ocupava uma posição bastante privilegiada e de muita visibilidade. Mas eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu não gosto de estar fora da minha casa 15 dias por mês. Eu não gosto de passar 15 dias por mês envolvido com aeroporto, envolvido com viagem, dormindo num local um dia, no outro dia tu acordar no local, não saber nem lembrar exatamente onde é que tu tá, a rotina de estádio, aeroporto, hotel, estádio, aeroporto, hotel. E eu decidi em 2009, sendo o terceiro repórter da Rádio Gaúcha, numa condição privilegiada, que eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais, eu não estava mais feliz com aquilo. E eu dei um passo pedindo para sair da Rádio Gaúcha. Igualmente, Diego, tu tá louco, tu tá acabando com a tua carreira, tu tá cometendo uma irresponsabilidade, tu não vai dar certo em lugar nenhum, porque tu tá saindo da maior rádio, nunca mais vai acontecer nada de bom para ti, porque aqui é o maior de tudo. Não há vida fora daqui, havia vida fora dali. Ter saído de lá me fez virar um homem de opinião no esporte, me deu a TV, que era algo que eu não tinha quando eu fui para Bandeirantes, que foi os donos da bola, que catapultou a minha carreira. Então, a vida continuou. E eu acabei continuando a fazer as coisas que eu queria. Como também, em determinado momento na Bandeirantes, depois de 7, 8 anos, eu cheguei à conclusão que eu tinha encerrado um ciclo. Eu acho que eu sou um cara maluco, eu sou um cara impulsivo, mas eu tive um grande mérito na minha carreira profissional. Eu sempre soube entender quando os ciclos começavam e quando os ciclos encerravam. E encerrar sempre os meus ciclos na hora que eles deveriam ser encerrados para começar um outro. Eu acho que eu fiz isso muito bem, Diego. E quando é que surgiu, assim, para o público, para o grande público, quando é que tu te assumiste colorado e disseste, agora a minha linha, que eu não vejo problema nenhum, a gente tem essas coisas, né? O jornalista esportivo precisa se equilibrar a vida inteira. Todo mundo tem time, todo mundo tem as suas preferências, as pessoas às vezes nascem em famílias com preferência, mas o cara se equilibra porque leva carimbo de tudo que é lado. Quando é que tu te declarasse publicamente colorado e passaste, então, a ter um enfoque mais para a torcida do Internacional? Diego, aí vem um dos pontos que tu é a minha referência. Tu é um cara de posicionamento. Eu acho que o mundo da comunicação, com as mudanças que foram sendo estabelecidas, o mundo começou a exigir que as pessoas se posicionassem. Eu sou de uma época, Diego, que o comunicador dizia que torcia para o Aimoré, dizia que torcia para a Avenida de Santa Cruz. O cara nasceu em Porto Alegre e torce para o Aimoré. Claro que ele não torce para o Aimoré. Se ele nasceu em Porto Alegre e torce para o Inter ou para o Grêmio. Eu comecei a achar isso uma hipocrisia e comecei a achar desonesto com o público. Entende? E outra, as redes sociais, elas aproximaram muito o público do comunicador. Nós somos de uma época, Diego, que o contato que a gente tinha com o público era alguém ligando para a rádio para dizer, esse Diego Casagrande, eu não gosto dele. Aí um produtor, no outro dia, dizia, ontem ligou um cara aqui dizendo, hoje não. Hoje tu tem 4... Cada coisa que tu diz, vem 600 pessoas ou te elogiar ou te xingar. Então essa proximidade começou a me angustiar em eu ser desonesto com quem me acompanhava. De eu não estar me posicionando. Uhum. Então, era um anseio pessoal revelar qual era o time que eu torcia. Além de ter sido também um momento, Diego, em 2016, quando eu fiz isso, eu estava lá na Rádio Atlântida, em que eu precisei, obviamente, pensar na minha carreira profissional. O que vai significar para mim revelar o meu time? E que tipo de profissional eu quero ser revelando o meu time? E eu tomei uma decisão muito arriscada, muito arriscada. A minha decisão foi, eu não vou só revelar o meu time, como alguns outros já fizeram, do mundo, como o Guerrinha tinha feito na Rádio Gaúcha, alguns tinham, o Meneghetti tinha feito eles tinham revelado o time e continuado com a mesma conduta. Eu não queria isso. Eu decidi revelar o meu time para virar um comunicador torcedor do meu time, parcial pela paixão que eu tenho pelo meu time e, de alguma forma, virar um representante no mundo da comunicação da torcida do Internacional.
Isso era um risco muito grande, porque era o avesso do que eu fazia. Eu trabalhava dentro de uma ideia de imparcialidade e tratamento igual a Inter e Grêmio. E ali eu pensei o seguinte, bom, vamos lá. Se eu fizer isso, eu vou estar perdendo a metade do meu público. Porque se eu começar a falar só do Inter, torcer para o Inter, a metade do meu público que é gremista não vai mais me acompanhar. E ali eu tomei uma decisão que foi bastante curiosa naquele momento, que foi a seguinte, como é que eu mantenho o público gremista perto de mim? Brincando, zoando, tirando sarro do Grêmio quando o Grêmio perde, buscando a rivalidade como um elo que me mantivesse ligado à torcida do Grêmio. E me manteve. O torcedor do Grêmio hoje, quando o Inter perde, ontem para hoje, tem vídeo meu dizendo que o Inter é melhor que o Grêmio, tal, rolando em tudo que é grupo de WhatsApp de gremista, tal, eles tirando sarro da minha cara. Isso para mim foi muito importante, porque fez com que eu não perdesse esse público é meu consumidor ainda. Esse público vê os anúncios publicitários que eu faço. Ele me acompanha para brincar comigo, para me xingar, para rir de mim, mas ele é audiência ainda. Então foi um processo arriscado que eu fiz naquele momento, mas que acabou dando certo. Profissionalmente também me deu uma... Depois da TV, que a Bandeirantes tinha me dado isso com os donos da bola, foi um segundo momento em que minha carreira foi catapultada, porque a torcida do Inter abraçou a ideia, e a torcida do Grêmio me pegou como uma referência de alguém a ser xingado e zoado quando o Inter perdia para o Grêmio, alguma coisa assim. Então isso profissionalmente, para mim, acabou sendo importante também. 2016 foi isso. 2016. Isso. E não te incomoda quando a crítica extrapola, quando vai para o xingamento? Como é que tu lidas com isso, tendo aí quase 200 mil no Twitter, mais de 170 mil no YouTube, falando com coisas que, às vezes, as pessoas são muito passionais em relação ao futebol, mais do que deveriam ser, né? E não te incomoda quando a coisa extrapola? Diego, nós dois trabalhamos com passionalidade, em âmbitos diferentes. Tu trabalha com a passionalidade brasileira no âmbito político, que é um negócio que realmente chama bastante atenção, e eu trabalho com uma passionalidade no mundo do futebol. As pessoas, quando são apaixonadas, elas perdem a cabeça, elas não agem com a razão. E nós temos uma parcela gigantesca da sociedade brasileira que tem uma dificuldade importante, por conta da passionalidade, de analisar com razão, seja qual for a situação. No futebol não é diferente. A crítica em determinado momento não é aceita, e se não é aceita, não é apenas uma discordância. Vem o xingamento, vem a ofensa. Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu tive algumas lições na minha vida, Diego, em relação a repercussões em rede social. Eu nunca esqueço que em 2011, eu acho que foi 2012, teve um dia que eu coloquei uma coisa no Twitter, e que eu abri o Twitter, tinha um monte de xingamentos. Sei lá, uns 40, 50 xingamentos. E eu pensei assim, cara, eu não preciso passar por isso. Não vou ficar dizendo coisa aqui para os caras me xingar. Aí eu fui lá no Twitter e coloquei o seguinte, aqui, ó, amanhã de manhã eu tô fechando a minha conta no Twitter. E desliguei o Twitter e fui dormir. Aí eu acordei de manhã, abri a minha conta no Twitter. Tinha umas 600 pessoas que estavam me dizendo o seguinte, Baldasso, essa é a primeira vez que eu estou te escrevendo. Eu te acompanho todos os dias. Tu é a minha fonte de informação do Inter. Não fecha a tua conta, eu gosto de ti. Isso aí é a maioria silenciosa. Aí é que está. Os inconformados são os ruidosos. Os adesistas são silenciosos. Esta foi uma lição importante que eu aprendi. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que incomoda. Tu abre uma postagem tua no Twitter, tem 40 pessoas te xingando. Tu imagina tu tá numa sala com 40 pessoas na tua volta te xingando, te ofendendo, te agredindo. É um peso forte, mas que eu tive que aprender a lidar na minha vida. Porque, realmente, a minha condição é de alguém, por conta de ser polêmico, de alguém que tem um universo de muita rejeição. Uma rejeição que ela pode ser superficial, porque é de acordo com o que é dito em cada momento, mas é uma rejeição. Eu me acostumei com isso. Eu aprendi a lidar com isso. Eu resolvi absorver isso. Eu tenho menos contato hoje. Eu te confesso que eu não leio tudo que escrevem para mim. Não leio. Não dá, né? Isso, é muita coisa. Eu vou enlouquecer. Eu vi aqui esse teu vídeo de ontem. Eu fui dar uma olhada ali. Tem 6.587 comentários. Como é que tu vai ler? No vídeo de ontem, não tem nem 24 horas.
É muita coisa. Não tem como, pela quantidade. E também, cara, imagina, momento quente do jogo. Imagina o que deve ter de comentário ali. Então eu prefiro ficar um pouco distante. Eu passo o meu recado, é o famoso falei e saí correndo. É mais ou menos o que eu faço. Porque senão eu acabo absorvendo muita coisa negativa e isso não faz bem para mim. Então eu fico um pouco distante do grosso do que escrevem para mim. Claro. E na rede tem muito isso, né? Muita gente de mal com a vida, gente com problemas, as pessoas colocam, não sei se tu tens essa percepção, tem muita gente que coloca as suas ansiedades, o seu destempero, a sua infelicidade nas redes, né? O que tiver pela frente, né? Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, tem coisas assim que eu já vi. Uma vez alguém debochou num comentário para mim da morte do Fernandão. Debochou. Era um gremista debochando da morte do Fernandão. E eu fui olhar o perfil dele. O perfil dele, a foto do perfil dele era ele com a esposa na hora do parto, a esposa com o filho pequeno. Eu fico pensando, caramba, como é que um cara desses expõe esse tipo? Então, assim, é muito difícil porque é um reflexo da sociedade brasileira. É um reflexo da sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade que tem uma gama... Nós temos uma parcela importante de analfabetismo funcional na sociedade brasileira. Nós temos uma parcela importante de pessoas que utilizam as ferramentas que existem para descarregar o que há de infelicidade na vida delas. É aquela coisa que eu não lembro quem exatamente, eu acho que foi Humberto Eco que disse isso, que os idiotas sempre existiram, mas agora eles têm ferramentas para se manifestar, entende? É muito complicado, ainda me chama muito a atenção, mas é um universo que a gente tem que ligar, afinal de contas somos pessoas públicas, né? Claro, e o Nelson Rodrigues disse que os idiotas iriam tomar conta do mundo não pela capacidade, mas pela quantidade, que eles eram a maioria. Eu vi agora recentemente, e isso não é uma particularidade deste grupo, mas de grupos políticos apaixonados, né? Não sei se tu acompanhasse isso, o Fábio Rabin, que é humorista, ele andou fazendo umas críticas aí ao presidente Bolsonaro sobre a maneira como o presidente gestionou a pandemia. E a mulher dele fazendo um tratamento, a mulher do humorista fazendo um tratamento de câncer. E ele mostrou centenas de pessoas desejando a morte da mulher, cara. Eu vi isso. Cara, é um troço assim, é loucura. Repito, não é uma particularidade desse grupo. Lulistas faziam isso também, psolistas, não importa. Grupos apaixonados, quando entram no certame, cara, as pessoas perdem a noção. Como é que você pode desejar a morte da esposa de alguém que fez uma crítica política que está com câncer, né? Mas a gente vê isso, né, Baldasso? É inacreditável. É aquela coisa, se eu trazer para o meu universo, daqui a pouco uma brincadeira que eu faça para o Grêmio tem como resposta uma pessoa te ofendendo moralmente, desejando mal da tua família. Cara, as pessoas perdem a noção. A passionalidade nesses extremismos todos que eu e tu vivemos em âmbitos diferentes, ela tem um poder destrutivo e uma falta de limite que me impressiona a cada dia. Nós vivemos um universo hoje muito significativo no país de produção quase que industrial de fake news, né? De fake news. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Sabe por quê, cara? Eu vou te dizer, eu sempre aprendi na minha vida o seguinte, que a gente tem que ter uma conduta que seja o suficientemente correta para que tu deite a cabeça no travesseiro e durma com tranquilidade. E eu tenho isso na minha vida. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo com tranquilidade. Só que isso não é mais o suficiente. Não é mais o suficiente, Diego, porque amanhã alguém pode inventar alguma coisa sobre o Diego e espalhar de forma organizada, e mesmo que tu tenha uma conduta correta, uma mentira pode se tornar verdade por conta do que dizem por aí. Então, eu tenho muito medo disso, porque eu sou uma pessoa muito visada, uma pessoa de bastante visibilidade. Daqui a pouco um cara inventa alguma coisa ao meu respeito e vira verdade, cara. Porque as redes sociais, o tribunal das redes sociais te acusa, te condena e te coloca na prisão. Eu tenho muito medo disso, cara.
A propósito disso, tu falaste, está citando aí as fake news, que são um problema mundial. Eu sei que existe aquela retórica na seguinte linha: não, mas a grande fake news quem faz são as empresas de comunicação. Pera lá. Elas têm endereço, elas têm CNPJ, elas têm profissionais que podem ser responsabilizados. A gente sabe que pode haver a manipulação voluntária, deliberada, pode haver, e tem que ser responsabilizado. Mas o que a gente vê no Brasil e no mundo, em muitos casos, não é, Baldasso, são indústrias de quase ficção científica, em relação a pessoas, em relação a coisas. Teve um aqui nos Estados Unidos, eu não canso de contar essa história, o Alex Jones, que é um sujeito, é um comunicador de rede, ele ficou milionário com o canal dele no YouTube, vendendo produtos, um teórico da conspiração, assim que chamam ele, mas ele chegou a ter um dos maiores canais dos Estados Unidos do YouTube, com InfoWars, até que um dia ele negou uma chacina numa escola de criança, ele disse que aquilo ali era fake, que todo mundo tinha visto, sabia, e aí as redes baniram, decidiram tirar o cara, disse, para, porque eu tinha que ter feito isso antes, tá? Mas aí eu vou entrar contigo, quero a tua opinião como jornalista, qual é o limite, né? Porque existe uma linha, existe um limite que não pode ser passado. Qual é o limite que não pode ser passado e quem é que vai julgar este limite? Para que a gente não tenha também o outro lado, que nem eu quero, nem tu queres, que é a censura prévia pela simples divergência. Nós não queremos isso. Nós temos um problema, precisamos solucionar. Como é que se faz isso? Existe, sem dúvida, esse limite. E ele deve ser respeitado e a gente deve observar muito bem. Cara, eu vou te dizer assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho membros assinantes do meu canal que estão comigo ou em grupo de Telegram ou no WhatsApp. Quando eu quero que um vídeo meu viralize, é só eu colocar ali para essa galera do Telegram e para essa galera do WhatsApp. Porque cada um deles tem 5 ou 6 grupos com 100 colorados. Então, assim, no momento que eu coloco uma coisa ali, eu sei que em 10 minutos isso terá sido visto por mais de 1 milhão de pessoas. Tanto que, é muito engraçado isso, eu mando uma coisa ali, passa 10 minutos, alguém de uma relação completamente diferente da minha vida me manda no WhatsApp dizendo, olha aí o que o pessoal está passando nos grupos aqui de ti. Ou seja, eu tenho um poder nas minhas mãos, que eu uso para o bem. Eu uso para viralizar as minhas coisas, falando do Inter, falando... Mas se eu quisesse usar para o mal, eu usaria para o mal. Eu sempre uso a figura do tio Leomar. Sabe quem é o tio Leomar? O tio Leomar é aquele que no grupo da família coloca lá a informação. Para cada caso de coronavírus no Brasil, o governo está ganhando 25 mil reais. Então eles estão inventando os casos de coronavírus. E vira verdade, cara. Para o tio Leomar é verdade, e para as pessoas que ele colocou no grupo de WhatsApp, vira verdade também. O meu pai acredita em fake news. O meu pai acredita. Meu pai, todos os dias, vem com uma teoria da conspiração que ele ouviu. Minha mãe também. Eu já fiz ela ver várias teorias da conspiração que eram mentiras. A minha mãe acredita também, recebe. Cara, o brasileiro médio, ele acredita nisso, cara. O brasileiro médio acha que o Felipe Neto é pedófilo. Acha que o Felipe Neto é pedófilo. Pois é. Então, assim... Eu até só concluo o que tu está dizendo, eu vou entrar nessa questão do Felipe Neto, porque tu fizeste uma defesa dele no Twitter. Eu te acompanho no Twitter, porque estão espalhando. Ele já ganhou, inclusive, processos, todos os que ele tem entrado, ele está ganhando, porque... Como é que você carimba, mesmo que divirja dele, tá? Eu não gosto do Felipe Neto. Eu sei que tu gostas, tu disseste ali, que tu assiste os vídeos. Eu não gosto. Agora, daí você rotular uma pessoa de uma coisa tão drástica, nociva, que a pessoa não é, eu acho que é um oceano, Baldasso. Cara, eu vou te dizer assim, eu não comungo da mesma posição política do Felipe Neto. Não comungo. Curiosamente, eu sou um cara que sempre acompanhei o Felipe Neto, desde o começo. Porque eu sempre quis muito entender essa linguagem de YouTube e eu acho que ele é uma referência importante, porque ele lançou uma forma no YouTube lá em 2010, que é uma forma que foi seguida por muita gente. E confesso, essa forma de vídeos do YouTube, eu bebo muito do que eu vi dele. Então, por conta disso, por uma preocupação de evolução profissional que eu sempre tive, curiosamente, eu assisti tudo dele. Tudo dele.
Eu assisto tudo dele desde o começo. Inclusive de uma época em que ele fazia conteúdo para um público adulto, conteúdo nonsense e com palavrão para um determinado público, e o momento que ele fez uma transição e foi atingir o público infanto-juvenil. Quando ele mudou completamente a linguagem e ele passou a tratar com crianças. Eu tenho um filho de 8 anos, o Antônio, e uma filha de 6, que são fãs do Felipe Neto e nós assistimos junto. Mas a questão é que, cara, por conta do posicionamento político dele, uma organização criminosa estabeleceu uma produção incessante de material descontextualizado. Dê um cortezinho para mim por conta do quê? Dê um cortezinho para mim, repete, por favor. Por conta de uma organização criminosa, houve uma produção quase que industrial de material descontextualizado do Felipe Neto, de uma época em que ele fazia vídeos para um público que não é o público dele hoje, para transformá-lo numa referência negativa para as crianças ou coisa parecida. Então, assim, e outra, com montagem de tweets que ele nunca fez, para que passe uma imagem, para que se denigre a imagem dele por conta do posicionamento político dele, que eu estou me lixando pro posicionamento político dele. Só que é assustador, cara. É assustador. Porque realmente eles conseguiram. Eles transformaram a imagem desse cara numa imagem negativa que ele não tinha, por conta do posicionamento político dele. E outra, transformaram o cara em pedófilo. Existe muita gente que acha que ele é pedófilo. Nós tivemos um colega do Rio Grande do Sul, que num programa da Pampa, esses dias, disse no ar, um colega jornalista, que o Felipe Neto era um pedófilo. Está sendo processado, vai perder o processo, vai pagar 40 mil reais para o Felipe Neto. Mas disse, muita gente ouviu, os 40 mil reais que ele vai pagar de indenização, não vai apagar para quantas pessoas ele passou uma ideia equivocada e baseada em fake news. Eu acho isso um dos grandes problemas hoje das redes sociais. E eu acho muito complicado, acho muito perigoso. Agora, o virar o fio, que tu colocas como preocupação, também é uma realidade. O Facebook começou a derrubar contas. Quais serão os critérios utilizados? Quem é que define os critérios? É o Mark Zuckerberg que define os critérios? Eu não confio no Mark Zuckerberg. Eu não confio no Zuckerberg para definir critérios de quem deve ou não estar nas redes sociais. Então eu tenho medo disso. Eu tenho medo de quem vai definir o que pode ou não pode ser dito. Porque aí entra justamente a linha tênue que tu colocas. Daqui a pouco nós saímos de uma tentativa positiva de acabar com as fake news e entramos numa condição ditatorial, que também é muito perigosa, igualmente muito perigosa. Tu vê que essa é uma discussão apaixonante quando a gente trata de liberdade e limites, né? Que liberdade pressupõe também limites, né? E quando a gente fala da liberdade de expressão, é uma coisa apaixonante. Mas a gente tem que falar também de limites a ela, né? Porque ela também pode machucar. Acabaste de citar um exemplo aí, destruir, né? E a gente tem milhares de exemplos. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento no Brasil e no mundo de muita ansiedade, porque muita gente não vê como conter isso. Que ao mesmo tempo é uma coisa espetacular, né? Tu acabaste de relatar, Baldasso, que tu tens a tua independência de vida financeira porque existem as redes. Então, por isso, tu hoje és um cara independente, com base só no teu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, existe, vamos dizer assim, a deep web, o lado sujo, o lado vagabundo da rede, em que mentiras, aquela coisa goebbeliana, né? Em que mentiras abjetas viram verdades absolutas. E aí isso gera uma ansiedade. Como é que nós vamos conseguir? Qual é a saída? Eu acho que ninguém tem, né, ainda. Eu acho que nós estamos aprendendo ainda como lidar com isso, né? Cara, reputações podem ser destruídas a qualquer momento. A qualquer momento. Se alguém botar na cabeça que quer destruir a reputação do Baldasso hoje e organizar um processo para isso, vai fazer. A única coisa que eu vou poder fazer nas minhas redes sociais é dizer que é mentira. E vai adiantar alguma coisa, mas vai adiantar um pouco, porque vai ter muita gente que vai acreditar nisso e vai ter isso como verdade. Então, é muito perigoso. Cara, não há neste momento uma solução para isso. Não há neste momento uma solução para isso. Porque nós temos ainda uma legislação que é vaga em relação a isso. Nós temos
uma condução judicial que é frouxa ainda em relação a isso. Nós não temos ainda uma cultura no Brasil de pessoas que sabem que possam se defender judicialmente disso. Então, nós ainda estamos caminhando num terreno movediço. Nós não sabemos como lidar com isso ainda. E enquanto não soubermos, reputações e vidas podem ser destruídas. Cara, vidas podem ser destruídas com isso. Uma reputação destruída acaba com a vida profissional, acaba com a vida pessoal, pode acabar com a vida de uma pessoa. Então eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo porque nós não encontramos definitivamente uma solução ainda. Uhum. Baldasso, tu hoje nas tuas redes aí, tu falas de Inter, né? Inter. O teu foco essencialmente é Inter. Eventualmente podes dar aí uns pitacos, Grêmio, algumas provocadas, outros clubes e tal, mas o teu foco é Inter. O torcedor do Internacional, tem muita gente que te ama, mas existem críticos entre os torcedores do Internacional? Existem, e não são poucos. Como é que é isso? Pode até ser minoria, mas não são poucos. E isso me magoa muito. Isso me magoa muito. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho problema nenhum com gremista me xingando. Nenhum. Até porque eu acho que os gremistas devem. Mas Colorado. Agora, quando vem um Colorado me xingar, me magoa muito. Porque eu acho uma ingratidão. Não, Diego, não gostar de mim, não me acompanhar. Eu acho o Baldasso fica gritando no ar. Eu não gosto de ver o Baldasso. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, quando vem um Colorado dizer o seguinte, tu nem Colorado é. Tu não representa o Inter. E não, isso me magoa demais. Porque, cara, eu coloquei a minha carreira em risco para fazer isso. Eu coloquei a minha carreira em risco para assumir o meu time e proteger e defender as cores do meu time. Então, isso me magoa muito. E acontece regularmente. Não é a maioria, é a minoria, mas minoria não significa que sejam poucos. Então, isso realmente me incomoda. Existe, eu não sou definitivamente uma unanimidade na torcida do Internacional. Até porque, Diego, tu tratar com opinião, tu não vai ser unanimidade nunca, né? Nunca. Mas te ofende dizer que tu não és colorado, né? Muito. É a mesma coisa quando eu, na política, quando eu tenho sido chamado agora, recentemente, comunista. É ofensivo. Pelo amor de Deus. Eu vou nascer 10 vezes e não vou ser comunista. Isso aí, mas sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos. Bom, tu já tivesse que retirar vídeos ou postagens tuas por passar a linha, ou já tiveste vídeos retirados ou postagens apagadas pelo mesmo motivo? Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Aí vem a nossa bagagem, Diego. Nós temos uma bagagem dos veículos de comunicação. Nós somos de uma época em que a nossa condução do jornalismo ela era baseada em responsabilidade, ética, cuidado, apuração. Isso nós não vamos perder nunca, Diego, porque isso é da nossa escola. Nós somos mais ou menos da mesma idade. E isso tudo, mesmo que tu não queira e que eu não queira, isso tudo a gente trouxe para as nossas ações na rede social. Então, por mais que eu esteja indignado, por mais que eu esteja brabo, por mais que eu seja um cara sanguíneo, epidérmico e passional, eu tenho na minha cabeça e na minha conduta como comunicador, na minha história de vida, a noção de até onde eu posso ir. Assim, eu tomei um processo na minha vida, do Vitório Pífero, ex-presidente do Internacional, e não porque ele considerasse que eu tinha sido ofensivo. Ele tentou me pegar como um exemplo quando me processou, para que servisse de exemplo para outras pessoas não falarem mal dele. Então, como viraria notícia me processar, ele fez isso. Obviamente, ele perdeu o processo, mas eu sempre tive muito cuidado. Eu nunca ultrapasso a linha de onde eu posso ir. Eu faço críticas contundentes, berrando, gritando, xingando, mas eu nunca ofendo moralmente. Eu nunca chego num ponto em que eu vá ser processado ou ter um vídeo retirado do ar ou alguma coisa desse tipo. A minha carreira jornalística me deu essa noção, Diego. Pô, mas o Pífero te processar, o teu único processo é a medalha no peito, né? Sinceramente, porque olha o estrago que ele fez. Olha o estrago que ele fez no Internacional. Olha, até nós, gremistas, ficamos com pena, cara, sinceramente. É um troféu. É um troféu. É um orgulho para mim ter sido processado por ele. Eu imagino. Bom, Baldasso,
Vamos falar um pouquinho de política agora. Eu quero ouvir a tua opinião sobre... Eu votei no Bolsonaro e me arrependi. Já estou te dizendo. Opa, eu nem perguntei ainda, não, mas fala, repete isso aí, é importante, eu quero ouvir a tua opinião. Eu votei no Bolsonaro pelo seguinte, eu votei no Bolsonaro pelos mesmos motivos que a grande maioria votou no Bolsonaro, para evitar qualquer... Se identificou no Bolsonaro naquele momento a única figura com poder político para evitar que o PT voltasse ao poder. E todo mundo votou no Bolsonaro. E, na verdade, são poucas as pessoas que tinham um conhecimento ou uma convicção de que o Bolsonaro estivesse preparado para assumir a condição de presidente e a condução das coisas do Brasil. E se viu e se mostrou agora na pandemia, em outras ações, o absoluto e total despreparo do presidente da República para a condução de todas essas coisas. Eu não digo que me decepcionou, porque eu talvez não tivesse expectativa nenhuma em relação a ele. Eu só não queria que o PT voltasse ao poder. Agora, a ação dele é danosa para o Brasil e hoje também me preocupa muito. Agora, naquela circunstância, se tu não votasse nele, o que tu faria com o voto? Anularias? Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque votar no Haddad, votar no PT, não dá, né? Nem a forceps, né? De forma alguma. Aí é que tá. Cara, o Bolsonaro, vou te dizer o que é o Bolsonaro. Deixa eu fazer uma tesezinha rápida para ti agora. Vai lá. Nós tivemos um ídolo surgindo no Brasil no meio da década de 2000, que foi um personagem de um filme brasileiro, chamado Capitão Nascimento, interpretado pelo Wagner Moura. Ele virou uma febre, uma coqueluche nacional, porque em algum momento apareceu uma figura, naquele caso uma figura fictícia, de um filme, que era o cara que dizia que ia matar bandido, aqui não tem essa, 01, não sei o quê, era tudo, era a representação de tudo que o povo brasileiro queria naquele momento, porque era a representação de quem tinha ética, de quem era preocupado com a segurança, de quem queria a morte dos bandidos. Então o povo brasileiro abraçou aquele herói. Mas aquele herói não existia, ele era fictício. E o Bolsonaro, com um discurso bem parecido, apareceu como um herói real em determinado momento. Esse discurso que é oco, que é vazio, mas que era um discurso fácil de ser abraçado. O povo brasileiro o abraçou e votou nele, e ele não tinha preparo nenhum para ser presidente da República. E Baldasso, e o futebol, na tua opinião, esse retorno que está acontecendo, gradativo, sem torcidas? O futebol foi muito abalado pela pandemia, sem dúvida, né? Mas qual o grau disso? Vai ter uma quebradeira geral dos clubes ou não? Nós temos uma realidade que é a dos clubes grandes. O Inter vai demorar 3 anos para se recuperar do que aconteceu por conta da pandemia. 3 anos. O rombo da pandemia vai demorar 3 anos. E outra coisa, não acabou. O futebol voltou, Diego. Mas assim, vou te dar um exemplo. O Inter, mesmo que o Inter tenha um quadro social de 120 mil pessoas, 120 mil colorados, a renda dos jogos com público ainda era um jogo grande. O Internacional ganhava R$1 milhão com renda. R$1 milhão. E não está tendo. E sabe-se lá quando que vai ter público em estádio de futebol. Outra, o grosso da venda de produtos do Internacional, especialmente camiseta, mesmo que tenha site, que tenha loja no centro, o grosso se dava em dia de jogos, com 60 mil pessoas no estádio. Ali se vendia muito produto do Inter, que também não está tendo agora. Esse prejuízo não tem volta, Diego. Não tem volta. Ele continua acontecendo e ele não tem volta. Tu está recuperando alguma coisa de verbas de TV, tu está recuperando alguma coisa de patrocínio, mas aí, além de ter se perdido tudo, ainda está se perdendo enquanto não voltar o público do futebol, sabe-se lá quando. Talvez no ano que vem, a gente não sabe. Agora o prejuízo é imenso. E eu acho importante colocar isso, porque para grande parte de quem está nos assistindo neste momento, o futebol é um lazer. É um lazer. Mas o futebol é uma parte representativa do movimento da economia no país. O futebol é uma representação de uma das maiores paixões do brasileiro. Tu também é um apaixonado por futebol, Diego. E é importante as pessoas entenderem que o retorno do futebol, que muitos tratam como algo fútil, fazendo a relação com o comércio, que é igualmente importante, mas o retorno do futebol é o retorno do movimento de um setor da sociedade que movimenta a economia, movimenta empregos, movimenta receitas, movimenta impostos. Então, a importância do futebol e do seu retorno, ela é muito grande. E as pessoas têm que entender isso. Não é só um lazer. Lazer é para quem está em casa e liga a TV para assistir. Futebol é uma parte representativa da economia.
Aliás, eu tenho lido aí algumas pessoas defendendo no Brasil todo o fim dos regionais, dos campeonatos regionais. Concordas com isso, Baldasso? Depende. Se criar uma forma de não se destruir os clubes menores do interior, ok. Eu te confesso que me incomoda, Diego. Me incomoda os clubes do interior do estado viverem o ano todo pelo jogo que vão ter com o Inter e com o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Eu acho que eles são maiores do que isso. O meu grande anseio, o meu sonho no futebol brasileiro é o seguinte: 5 divisões nacionais, ou 6, Série A, B, C, D, E, F, com jogos acontecendo de fevereiro até dezembro, de cada divisão, com todos os times tendo possibilidade de título, que é uma coisa que hoje um clube do interior do estado do Rio Grande do Sul não tem. Ele não vai ganhar um título a vida inteira. E eu acho que o clube de futebol ele tem que viver por título. Aí tu vai me perguntar, como é que tu viabiliza uma competição dessa? Como é que tu vai fazer o Brasil de Pelotas viajar para Manaus? Cara, tu faz essas séries de menor envolvimento financeiro, tu faz regionalizada no começo, vai indo, só cruza os times que têm uma certa distância lá adiante. Eu acho que a TV abraçaria. Cara, tu liga a Sport TV, quando não tem jogo acontecendo, a Sport TV transmite jogo de peteca, jogo de qualquer coisa. Se tu tiver 6 séries, 5 ou 6 séries brasileiras, tu vai ter momentos de transmissão de jogos e ela vai abraçar e vai comprar a ideia o ano todo. Então, se for para ser assim, eu apoio o fim dos regionais. Agora, se for simplesmente para terminar com os regionais e deixar míngua aos clubes do interior, aí eu sou contra. Claro. Aqui nos Estados Unidos tem as ligas, né? Então não tem rebaixamento. E você tem as ligas e depois você tem divisões menores que os caras disputam. É bem bacana o sistema aqui, viu, Baldasso? É bem bacana o sistema. E aqui todo, assim, ó, o basquete tem muita força, o beisebol, o futebol americano, golfe. Os caras passam torneio de golfe em horário nobre aqui nos Estados Unidos, na televisão. Então, eu acho que a gente pode evoluir muito também em outros esportes, né? Porque tudo isso é receita, né? O americano vê a oportunidade de ganhar dinheiro ali, é capitalismo, né? O problema, Diego, aqui, aí é que tá. O problema é que o americano gosta de esporte. O brasileiro, ele tem uma cultura diferente que precisa ser modificada. O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta do seu time. O brasileiro tinha como ídolo Guga. Por que o Guga era ídolo? Porque ganhou um título importante. O brasileiro não gosta de tênis. O brasileiro não gosta de Fórmula 1. O brasileiro gostava do Senna. Então, isso é que não há no Brasil um incentivo para que as pessoas, desde muito cedo, se apaixonem pelos esportes. E não só o futebol. Seria muito importante que o brasileiro tivesse a cultura de outros esportes, como tem o norte-americano, cara. O norte-americano, o povo dos Estados Unidos é um apaixonado pelo esporte, cara. E por vários esportes. O mesmo cara que torce para o time do beisebol, ele tem o time dele no futebol americano e ele tem o time dele que ele é apaixonado no basquete. Então, imagina. O brasileiro não. O brasileiro gosta do time dele de futebol. É uma questão cultural e que poderia ser incentivada a modificações. Quais são os 3 melhores times do Brasil na atualidade, na tua opinião? Os 3 melhores times do Brasil que estão jogando nesse momento? O Flamengo, o Grêmio e eu acho que o Palmeiras. Depois de ontem eu não vou botar o Inter nem nos 50. Eu até nem falei do teu Instagram, dei uma olhada no teu Instagram, tu tá com quase 200 mil seguidores no Instagram também, o homem é um fenômeno, Fabiano Baldasso. Olha aqui, ó, uma hora de papo já, quero te agradecer muito, foi muito bom, que seja a primeira de muitas que a gente possa fazer nas redes. Eu tava horas para te convidar e o tempo vai passando e eu digo, daqui a pouco o cara vai ter aí 1 milhão de seguidores e eu ainda não fiz entrevista com o cara. Deus te ouça, Deus te ouça. Fabiano Baldasso, obrigado pela entrevista, foi uma grande satisfação, viu? Cara, satisfação, estou sempre à tua disposição, é muito bom falar com o teu público, eu queria te reiterar aqui que eu acompanho muito o teu trabalho, tu é uma referência para mim, acho que tu é um dos grandes comunicadores da tua geração, acho que tu é um cara, tu é invejável no que diz respeito à coragem de posicionamento, e eu acho isso fantástico, eu admiro muito as pessoas que têm coragem de se posicionar, às vezes sabendo que o seu posicionamento pode trazer reflexos importantes, mas mesmo assim sem ter medo disso. E eu te admiro muito por isso. Sempre que tu quiser, eu estou à tua disposição. Valeu, show de bola. Um grande abraço. Valeu, Baldasso. Valeu.
Tá aí, olha, fizemos uma belíssima entrevista com o Fabiano Baldasso. Tenho certeza que vocês gostaram. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Aqui Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos, com mais um Opinião e Crítica. Obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.